Então hoje eu vou falar se vale a pena fazer o curso de mecânicas de motos do Instituto Universal Brasileiro. Esse vídeo é mais um relato do que uma análise técnica. Então, se você procura análise técnica, creio que seja melhor procurar outro vídeo. Então é apenas um relato de uma pessoa que está estudando com esse material e percebeu algumas coisas boas, ruins talvez, ou que deixem a desejar. E eu vou falar se eu recomendo ou não. Então, primeiramente, se você não conhece nada de mecânica, seu conhecimento é zero, eu recomendo. Porém, tenha em mente que você não vai entender muitas coisas que são faladas aqui, pois é um curso que visa ser completo e às vezes para o iniciante pode parecer coisa demais ou algo muito complexo. Se você é totalmente iniciante, eu recomendaria estudar por conta o funcionamento da moto, do motor, coisas básicas que você encontra no YouTube, e assim aprofundar um pouco mais com as apostilas. Bom, agora se você já possui alguma experiência, que era o meu caso, e só quer aprofundar ou só quer ter a certeza de que você não está perdendo nenhum conteúdo, ou seja, não está deixando passar algo batido, aí eu recomendo. Algumas coisas aqui foram bem úteis e estão sendo bem úteis para mim. Outras nem tanto, mas como eu disse, eu já tinha um pouco de conhecimento no assunto. Então isso tornou algumas apostilas um tanto repetitivas, mas mesmo assim ainda havia, mesmo nas apostilas repetitivas, havia uma ou outra informação que era importante e que eu não teria descoberto sozinho, obviamente, não teria achado no YouTube. Então algumas coisas bem técnicas, detalhes que você só vê num curso sério, né? Num curso que procura ter uma boa base teórica. Num curso prático de motos isso provavelmente não seria ensinado. Então vamos lá, o curso é dividido em 14 apostilas, mais duas da BIS 100. É um curso antigo, aborda motos 2 tempos, 4 tempos e carburador. Não aborda moto com injeção. Se você quiser um curso de moto com injeção, você precisa comprar separado. Eu comprei o curso, vou fazer um vídeo dele também. Mas voltando aqui a este curso, ele possui algumas apostilas interessantes. Eu separei aqui as que eu mais gostei. As que eu mais gostei foram a número 1, 9 e 8. E da 10, 11, 12, 13, 14 em diante, que é do sistema elétrico, que é o que mais me interessava. Então assim, eu gostei dessas apostilas porque é um assunto que mais me interessa, porém eu acho que elas poderiam ser melhores. Essas três aqui não, essas eu achei ótimas. Essa aqui fala sobre a estrutura da moto, tipos de chassi, etc. Coisas que deixam passar batido às vezes. Essa fala componentes de chassi também. E essa fala de embreagem e tal. Essa número 7 fala de pilotagem de motos, basicamente, ou seja, meio inútil. E essas aqui falam da parte mecânica, combustão, compressão, etc. Carburadores, regulagem de válvulas, essas coisas mais básicas. Essas aqui eu já disse do sistema elétrico e essa é da BIS 100. Então deixa eu mostrar um pouco dela aqui. Ela é mais uma apostila prática com fotos e não tanto teórica. Então mostra várias coisas da BIS 100 aqui. Bom, então vamos lá. O que eu gostei, falando de um modo geral de todas, primeiro é a escrita, são muito bem escritas. Vemos realmente que era de outra época, quando ainda se tinha um cuidado com a forma de escrever. Segundo, vemos também que a parte teórica é bastante enfatizada, então há muitas explicações com fórmulas e etc.
você pode pular isso. Você não precisa, se não for o seu foco, você não precisa se aprofundar nisso. Mas é algo que há nessas apostilas e é bem interessante. Uma coisa que eu não gostei é da diagramação. A diagramação, para quem não sabe, é a organização das fotos e do texto na folha. Essa organização às vezes é confusa, então, por exemplo, fala de uma figura, sei lá, um texto explica uma imagem, digamos essa aqui. Porém o texto explica aqui, mas a imagem tá tipo muitas páginas para frente. Não é uma, é várias. Às vezes você tem que ficar indo e voltando. Então a diagramação não é muito legal. Nós vemos aqui bastante desorganização, mas nada que impeça, tá? É só um incômodo na leitura. Bom, outra coisa que eu não gostei também, ou que eu achei um tanto falta de didática, é o fato de muitos assuntos serem abordados de forma direta, sem um preparo. Eu vou dar um exemplo prático disso. Aqui da apostila 10 até a 14 começa o sistema elétrico. E aí logo de cara você já tem aqui alguns diagramas pequenos de ilustrações com símbolos aqui de bateria, aqui de interruptor, resistência e tantos outros. Porém não é explicado o significado desses símbolos de antemão. E aí eu obviamente fui lendo aqui, tentando entender e tal. Estava bem difícil. E aí na apostila 11, numa página aleatória no fim dela, eu vi a explicação dos diagramas. E eu percebi que isso acontece um pouco nesse curso às vezes. Algumas coisas poderiam ter uma melhor preparação antes de serem ensinadas. Então, isso aqui para mim deveria vir primeiro, ou seja, a explicação dos símbolos e tal, e depois a parte de elétrica. Para quem já é eletricista, isso vai parecer besteira, mas para o iniciante, na parte de leitura de diagramas, é algo que eu achei um tanto falta de didática. E isso foi um exemplo, mas às vezes eu tenho a impressão de que há essas coisinhas, ou seja, o assunto já é abordado de forma profunda diretamente, sem uma preparação, sem uma didática mais simplificada. É como se a pessoa que fez o curso fosse uma pessoa que já esperasse um certo conhecimento prévio do aluno, que obviamente, como disse, reflete em outros tempos, quando a educação era melhor realmente, mas hoje em dia, com a nossa educação ruim, da qual eu, você e tantos outros somos vítimas e culpados ao mesmo tempo, eu acho que uma didática melhor ajudaria bastante, principalmente na parte de elétrica. Na parte mecânica, eu tenho a impressão que as explicações são boas. Há muitas coisas técnicas também, mas isso não prejudica o entendimento, até porque a parte mecânica é talvez a mais fácil, por depender bastante de ilustração, diferente da parte elétrica, que também depende de ilustração, mas que precisa de um ensinamento muito mais, como eu posso te dizer, usando outros exemplos, como usando metáforas como canos de água e etc., que vão muito bem nesse tipo de comparação com a eletricidade. Basicamente é isso. Então, assim, eu recomendo sim o curso, pode comprar, você vai gostar. Várias informações, como eu disse, provavelmente você só encontra em materiais desse tipo ou similares. Videoaulas, cursos muito práticos você não vai encontrar
Então, se você já tem a prática e deseja aprofundar um pouco a parte teórica, eu recomendo bastante. Se você é iniciante, eu recomendo que você, ou seja, se você nunca pegou numa ferramenta, eu recomendo que você primeiro estude o funcionamento do motor e tente também ir mexendo na moto, né, na moto que você tiver aos poucos, para você pegar uma prática e não se sentir perdido. Mas de modo geral eu diria que é um curso nota 7, 8. Para ele ser um curso nota 10, eu creio que a didática e a diagramação, ou seja, a organização do conteúdo nas páginas, deveria ser melhor. Então é isso, nota 7, 8. Nota justa seria, como eu disse, seria essa mesmo, 7, 8. Tá bom?